A paz do Senhor, povo de Deus! Hoje nós estamos aqui com a aula número 1 do curso Culto Infantil. Esse curso tem o objetivo de ajudar os professores, coordenadores, diretores de departamentos infantis na realização dos cultos infantis da sua igreja. É um curso básico e hoje nós estamos começando com a nossa primeira aula e queremos, tomara que seja bem proveitoso para vocês, tomara que eu possa ajudar bastante vocês no que vocês precisarem, certo? Então a gente vai começar hoje falando a respeito do que é o culto infantil. Qual a importância desse trabalho na igreja, né? Então o culto infantil, ele é um culto, o nome já diz, né? É um culto, com a participação das crianças. O culto infantil, quando você vai planejar, marcar um culto infantil, você não tem que ter como foco a criança, você tem que ter como foco Deus. Ele não é um culto para adoração das crianças. Não é um culto para alegrar as crianças, para entreter as crianças, para divertir as crianças. Não é um culto para que as crianças estejam felizes. Não é um culto para as crianças. É um culto para Deus. Então é um culto infantil. Por que infantil? Porque ele é um culto a Deus que é feito, que é apresentado por crianças a Deus. Então, o culto infantil, quando você vai planejar o culto infantil, você tem que ter no centro do seu planejamento Deus. O que Deus quer que as crianças façam nesse culto? Eu aprendi com um pastor que culto é serviço. Nós vamos prestar a Deus o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações, vamos servi-lo com nossas ofertas, com os nossos dízimos. Então não é para a criança se alegrar, se divertir, ficar feliz, não. É para a criança conhecer a Deus, é para a criança ter encontro com Deus, é para a criança servir a Deus. Então o centro do culto é Deus. A participação, nesse caso infantil, das crianças. Quando é um culto feminino, a participação das senhoras. Quando é um culto da mocidade, com a participação dos jovens. Quando um culto de novos convertidos, tem a participação dos novos convertidos. Mas o culto é para Deus, para glória, honra, louvor, adoração a Deus. Então, muitas pessoas confundem. Porque no culto infantil a gente deve ter uma linguagem voltada para as crianças, para que elas venham compreender e venham dar ao Senhor, prestar ao Senhor o serviço do culto da razão, para que elas venham saber o que elas estão fazendo. Não numa linguagem de adulto, uma linguagem difícil de entendimento, ela pode não entender o que ela está fazendo para Deus. E no culto infantil não, ela tem uma oportunidade de dar o culto da razão, consciente de tudo que ela está fazendo e que tudo que ela está fazendo é para Deus. Por isso o culto infantil ele tem que ter uma linguagem própria, uma linguagem apropriada para a faixa etária das crianças. O culto infantil ele tem que ser um culto envolvente para que a criança sinta a presença de Deus, ela compreenda que Deus está ali, que Deus está presente, está recebendo o serviço que ela está prestando a Deus. No culto infantil, eu já vi alguns lugares em que as crianças estão presentes, a decoração é toda para a criança, cheia de bola de encher, cheia de colorido, tudo, mas quem faz a oração é uma professora, quem dirige o culto é uma professora ou um pastor, quem louva são as professoras e as crianças ficam apenas na participação, no assistir, só olhando o que está acontecendo. O culto é um momento muito importante para que a criança venha a aprender. Então é bom que a criança participe de todos os momentos do culto. É bom
para que a criança venha aprender bastante, desenvolver desenvolver a sua amizade com Deus, desenvolver o seu relacionamento com Deus, para que ela venha crescer como cristão, crescer na presença do Senhor. Então, outra coisa que a gente vê, né, apesar da necessidade de utilização de recursos próprios para a criança, recursos visuais, apesar da necessidade de uma linguagem apropriada para a criança, a gente vê que muitas pessoas falam, não usam o termo culto infantil, mas o cultinho. As crianças vão para o cultinho, as crianças vão para a salinha. No sentido, eu sei que muitas pessoas usam no sentido de ser para a criança, e a criança é pequenininha, a gente tem costume de falar tudo no diminutivo. Mas o culto infantil, eu queria que vocês aprendessem e que vocês vigiassem e que até vocês falassem para as pessoas que nós vamos ter um culto, que as crianças vão se dirigir para o culto infantil. Porque, por mais que seja com crianças, não é um culto menor, não é um culto de menor importância. Ele tem uma grande importância para o reino de Deus. Então, a gente valorizar o trabalho que a gente desenvolve com as crianças. Porque muitas vezes essa palavra cultinho, muitas pessoas dizem, vamos preparar as nossas crianças porque elas são o futuro da igreja. Mas na palavra de Deus, a gente pode observar que as crianças, elas são a igreja. Criança também é igreja. Criança também tem alma. Criança é salva. Criança escolhe. Como a gente pode ver até na palavra de Deus em Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Então, a criança, ela presta serviço ao Senhor no culto infantil. Então, a criança é a igreja de hoje. Ela pode testemunhar a salvação por meio de Jesus Cristo. Ela pode ter experiências com Deus. A criança pode ser usada por Deus para ministrar o louvor. A criança pode ser usada por Deus para ministrar a palavra do Senhor. A criança pode ser uma profeta de Deus na terra para anunciar as boas novas do Evangelho. Então, é isso que a gente vai ensinar a criança no culto infantil. Então, a criança, ela não é a igreja do futuro, ela é a igreja de hoje. Então, hoje Deus quer usar a criança. Deus usou Samuel quando ele ainda era criança. Deus usou Davi quando Davi ainda era criança. Deus usou a escravinha lá de Naamã quando ela ainda era uma criança. Então, Deus quer usar as crianças hoje. Por quê? Porque ele tem uma linguagem apropriada para a criança aprender. Ele dá oportunidade para as crianças adorar a Deus, apresentar a Ele o seu serviço. Então é bom que no culto infantil, quem faça todas as atividades sejam as crianças. O momento do louvor seja realizado por crianças. O momento de oração, a oração seja feita por uma criança. A leitura da palavra seja feita por uma criança. A retirada das ofertas, né? Recolher os dízimos e ofertas da igreja, que sejam as crianças que façam isso. Pregação da palavra, que seja uma criança da igreja que pregue a palavra de Deus. Mas as crianças na minha igreja, elas não têm muito embasamento bíblico, elas não sabem pregar muito bem ainda, elas não sabem, não têm vergonha. É no culto infantil que as crianças vão aprender a deixar de ter vergonha. É lá que ela vai dizer, aqui é o momento em que eu vou louvar, vou orar, vou ler a palavra, vou dar uma saudação. Então não precisa, vamos convidar hoje essa criança, ela vai pregar. Necessariamente não precisa ser a palavra principal da noite, se bem que até pode ser. Você pode colocar ela como a pregadora da noite e ela dá uma pregação assim de 2 minutos. Ela vai ler um versículo e vai dizer o que ela entendeu daquele versículo. O que ela acha que Deus está falando com ela através daquela palavra. E você usar aquela criança e aquela ser a pregação do culto. Mas você pode convidar um pastor,
Muitas vezes a gente pensa a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai fazer um culto infantil, a palavra vai ser ministrada pela irmã, aí chama a irmã que você admira, aquela irmã que você gosta, que conta uma história muito bem, e a gente sempre está pensando em convidar essas pessoas para virem ministrar a palavra de Deus nos cultos infantis. Mas e é ótimo, é apropriado, certíssimo, corretíssimo. Mas é bom que você também, em algum culto que você faça, você convide o pastor da igreja para falar para as crianças. Porque ele é o pastor da igreja. Ele tem aquela admiração, as crianças sabem que ele é o pastor. E eu vi nesse livro aqui, né, que ele é muito bom, um manual prático para o culto infantil. Ele foi escrito pelo Halderson, sei não, viu, falar esse nome. Halderson Rangel e Manuel Xavier. Se eu falei errado, vocês me perdoem. Mas eu achei interessante quando eu fui ler, porque eles são pastores. São pastores que exercem o ministério infantil. Então, eu imagino, esses pastores aqui, eles falam aqui no livro a importância da criança ver o pastor pregando a palavra de Deus para eles. E muitas vezes, quando a gente vai convidar o pastor, ele faz: eu não sei falar para criança, eu não tenho esse jeitinho, eu não sei falar essa linguagem que a criança vai entender. Então, mas é bom que o pastor ensine a criança, porque ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir parte integrante da igreja. Então, não precisa ser todos os cultos infantis o pastor que vai levar a palavra, mas que pelo menos em um dos cultos o pastor se faça presente e pregue para as crianças. E se fazer presente, eu pessoalmente acho que eles deveriam estar em todos os cultos infantis. E a gente sabe que essa não é a realidade. Tem pastor que não vai nem no culto infantil. Que vamos orar pelos nossos pastores, para que Deus abra a visão deles da importância dessa alma para o reino de Deus, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E muitas vezes os pastores, eles não dão a devida importância que tem esse culto. Até desprezam um pouco. Então, eu acho que um dos motivos de oração que toda professora de criança, toda coordenadora de departamento infantil deve fazer essa oração, orar pelos nossos pastores, para que Deus venha dirigi-los, né, venha usá-los para compreender quão maravilhoso é esse ministério. Outra coisa é permite a integração das crianças no culto. A criança, ela vai aprender a se comportar na igreja, ela vai aprender a fazer todas as coisas que nós fazemos no culto, participando dele. Então, por isso é uma das importâncias também do culto infantil. Vai criar uma maior interação entre a igreja e a criança. Porque muitas vezes a criança, ela está sempre excluída do culto. A criança chegou, vai para o departamento infantil. A criança chegou, vai para lá. A criança na igreja dá trabalho. A criança na igreja faz barulho. Mas é nesse convívio que a criança aprende. A criança aprende convivendo com os outros. E aí, nesse convívio, em saber que ela tem que ter reverência na casa do Senhor, participando do culto infantil, mesmo que não seja um culto infantil, seja um culto infantil que seja somente com crianças, e você exigir da criança que ela venha ter essa reverência, ela já vai entender, ela já vai compreender como ela deve se comportar na casa do Senhor. Ensina a criança doutrinas importantes, porque a cada culto que você vai fazer, você vai ter um ensinamento, você vai ter uma palavra, você vai ter um tema, você vai ter um versículo, vai ter um estudo da palavra de Deus, e a criança, ela vai aprender e ela vai crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo. Então, dá também à criança o senso de autovalorização. Ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir parte da igreja. Ela vai sentir que ela é amada e que Deus a ama e que ela tem liberdade de chegar à presença de Deus como qualquer pessoa da igreja por meio do culto infantil. Então, como pode ser o culto infantil?
como pode ser este culto. Eu tenho conhecimento de 2 tipos de culto. O culto infantil, que é o culto que se realiza dentro do templo com a participação das crianças, que muitas vezes se convidam até outras crianças na rua, ou crianças próximas, ou crianças de outras congregações que venham também para participar junto desse culto. O culto dentro do templo com os membros da igreja também, com as senhoras, com os jovens, com os adultos, com todo mundo na igreja. E o culto paralelo, que é realizado na mesma hora que existe o culto na igreja, mas as crianças saem do templo e vão para o departamento infantil, para uma sala, para um anexo da igreja. Elas se retiram do templo, elas se retiram do templo, elas não ficam no templo com os adultos, né? Os adultos vão cultuar ao Senhor e as crianças elas saem e vão para a salinha do departamento infantil, vão para a sala do departamento infantil e lá elas vão prestar o culto a Deus. Então é um culto paralelo, mas que também é um culto. Não é porque você entrou na sala do departamento que aquele culto vai deixar de ser culto. Ele vai continuar sendo o culto a Deus. Porque qual sentido teria você deixar de estar cultuando ao Senhor para entrar numa sala e ficar com um monte de criança dando trabalho, gritando, e você... Muitas professoras entram na sala e ficam: ai meu Deus, como eu queria estar no culto. Ah, meu Deus, como eu queria estar lá no culto. Queria ouvir a pregação, mas estou aqui. Olha, é tão triste você ouvir isso. Por quê? Porque você está no culto. Vá cultuar o Senhor. Vá junto com as crianças cultuar o Senhor. Ensine as crianças como é bom esse desejo que você tem de estar no culto. Vai louvar, vai orar, vai ministrar a palavra. Vá deixar ser usada por Deus para falar para as crianças e deixar Deus usar as crianças para falar para você. Quantas vezes eu fui para o culto infantil, numa sala anexa ou no departamento infantil, e foi maravilhoso, como se eu estivesse mesmo no culto lá dentro do templo, porque Deus se fez presente. Então, por isso que eu falo, não é você fazer um culto infantil para a criança se alegrar, porque se você for para o departamento infantil para brincar, para alegrar a criança, para entreter a criança, e Deus, e o culto, e o poder, e o milagre, e a bênção, e a presença de Deus, onde é que vai estar? Como a criança vai aprender a estar com Deus se ela sai do culto, vai para a sala para brincar, mesmo que seja com brincadeiras relacionadas à Bíblia, mas ela tem que cultuar a Deus. Então, se você leva ela para a sala, então nessa sala você vai cultuar a Deus, você vai fazer um culto para Deus. Então existe o culto dentro do templo com crianças, com a participação das crianças, e existe o culto que acontece em paralelo ao culto do templo, na sala do departamento infantil, também o culto infantil, também com as crianças. Então, na próxima aula, aula número 2, a gente vai falar a respeito do culto paralelo. O que é o culto paralelo que acontece no departamento infantil, os recursos que você vai precisar para fazer esse culto, que é o culto no departamento infantil, não o culto ainda no templo. Nós vamos falar a respeito do culto no templo na aula mais para frente. Então a gente vai falar na próxima aula o que é esse culto, como deve ser esse culto. Nós vamos falar da realidade da igreja, como você vai preparar a sua igreja. Na minha igreja não temos isso. Nós só temos a escola dominical, nós não temos o culto paralelo, o culto que acontece concomitante com o culto dos adultos. Então eu quero começar a fazer isso na minha igreja. Então a gente vai dar todas as dicas, vai explicar para vocês bem direitinho como funciona na próxima aula, aula número 2. Então você que assistiu essa aula de hoje, nós vamos enviar para você, para o seu e-mail, a atividade número 1. Nessa atividade, bem simples, você vai colocar o seu nome no cabeçalho da atividade, vai
editável, você pode editar, digitar. Na folha mesmo que você responde, no computador mesmo você já responde e já envia para o e-mail novamente. Não vai precisar você imprimir, a não ser que você queira imprimir, escrever, mas se não, não precisa nem imprimir. Você vai lá no computador, recebe a atividade por e-mail, lá mesmo no computador você já responde e já encaminha pra gente novamente, tá certo? Eu não vou... Pronto, aí tem a primeira questão, que é o culto infantil. A segunda opção, marque as alternativas corretas, que fala a respeito da importância do culto infantil. Então você só vai marcar com um xizinho as que estão corretas. A questão número 3, como pode ser o culto infantil? E a 4, você vai explicar a diferença do culto no templo e no culto paralelo ao culto na igreja. Se você entendeu, porque essa atividade faz com que a gente converse. Que eu tô aqui falando, eu sei que vocês estão aí me ouvindo, mas na aula presencial a gente tem aquele diálogo e a gente vai percebendo na conversa o que os alunos... alguma pergunta, alguma coisa que o aluno quer fazer e não dá para fazer pelo vídeo. Então, se você tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa que você quer falar a respeito da nossa aula 1, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos se possível. Você pode também enviar por e-mail a resposta e na resposta você colocar alguma dúvida, alguma coisa, certo? Nesse exercício, a gente não vai colocar certo, errado, errou, foi reprovado, nada disso. É somente para a gente conversar. Essas atividades servem para ver um diálogo entre nós, entre eu e vocês que estão participando do curso. E por lá mesmo eu vejo algum comentário, alguma coisa que eu queira acrescentar na sua resposta, ou comentar com você alguma coisa, eu vou lá, acrescento e envio novamente a atividade para vocês por e-mail. Se eu não enviar novamente, eu vou enviar só ok, concordo plenamente, tá tudo jóia, tudo maravilhoso, tudo do jeito que Jesus gosta, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Espero que esteja correspondendo às expectativas de vocês no nosso curso, né? Que é um curso simples, é um curso básico, como eu já falei, somente das experiências que eu tive com o departamento infantil e eu queria passar para vocês essas experiências, porque é nessa troca de experiência que a gente vai aprendendo, não é verdade? Quero deixar para vocês também que ainda dá tempo de participar. Eu vou vendo aqui a quantidade de inscritos, a quantidade de pessoas que dá para mim ir respondendo, mas por enquanto ainda a gente ainda vai estar recebendo inscrições. Então, se você quer participar do curso, se você gostou dessa aula e quer participar, manda um e-mail para cursoanamichele@gmail.com e eu quero participar do curso e a gente vai estar enviando para você o material da primeira aula, atividade. Você envia pra gente e quando terminar o curso, que vão ser 8 aulas, 8 vídeos, 8 apostilas, 8 atividades, apostilas bem básicas, bem simples, a gente vai estar enviando para você um certificado de participação, para você dizer, eu participei, que bom, glória a Deus por isso, não é verdade? Então, espero que vocês gostem, um beijo, deixa um joinha, compartilha aí pro povo, o povo de Deus que vocês conhecem. Gente, vamos participar do curso que ainda tá em tempo, ainda tá na aula 1, ainda dá tempo da gente participar de todas as aulas, ok? Um beijo e até a próxima aula, até o próximo vídeo.